Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando uma aula sobre... Você já sabe, né? Todo sábado, 10 horas da manhã, a gente sobe na plataforma e você não se sinta obrigado a ver neste horário em que nós subimos. Certamente você está vendo aí de manhã, de tarde, de noite, fazendo alguma coisa. Então seja muito bem-vindo à aula de hoje. Hoje a gente vai receber o doutor David Sena. Doutor, que eu vou deixar para o Rafa explicar melhor, mas hoje é uma aula sobre saúde é o novo luxo. Né? Nós escolhemos esse o nome. Por favor, Rafa, por gentileza, explique pra gente como é que vai ser a aula de hoje. Por que saúde é o novo luxo, né, cara? Então a gente para pensar o seguinte, com esse avanço da tecnologia, com esse avanço da ciência, a gente está percebendo que ser saudável não é só mais a gente ter ausência de doenças. E sim a gente conquistar muita coisa que a gente vem falando aqui no podcast, né? Seja parte funcional, cognitiva, área mental. Então, a gente entende que nesse processo, que demanda nosso tempo, nossa atenção, nossa dedicação, é um luxo para a pessoa poder ter esse tempo para ela e cuidar cada vez mais. E isso, obviamente, está trazendo um mercado monetário muito grande, está trazendo marcas muito grandes, muitas marcas investindo. A indústria se voltou para isso. E a gente, obviamente, traz um profissional que é médico, é um profissional que tem negócios na área da saúde, que treina médicos, que vai poder explicar para a gente um pouco mais desse novo conceito e de tudo que está acontecendo, esse grande movimento que está crescendo e tende a melhorar cada vez mais. Bom, o Dr. David Sena, ele é cirurgião plástico, doutor em medicina com foco em soluções digitais avançadas e é um empreendedor de sucesso, cofundador da Gestão DS e fundador da Imersão SD, uma escola de novos negócios para médicos. Também tem um canal no YouTube, que ao decorrer aqui da aula vocês vão entender. Tenho certeza que vocês vão sair apaixonados pela aula de hoje. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal do Centro do Movimento da PUC, uma equipe multidisciplinar, atendimento integrado e foco no que move você. Também Baden Café, Baden Torrefações de Café especiais. A gente está muito contente com a Baden. Tem um cupom Uma Aula 10, né? Dá para garantir, entrar lá no site, tem escola para você que quiser ser barista, escola não, né? Aulas, né? Cursos para você que quiser ser barista, tudo lá em Baden. A Infinity também, Infinity seu negócio não pode parar, a Infinity projeta, implementa e gerencia infraestrutura de TI, segura para te poder operar em estabilidade e focar no que importa, em Infinity Armazém Box 18, fica ali na São Manuel. Nosso amigo Matheus é o cara. A gente esses dias foi lá, nos desfrutamos de um bom cardápio wellness, que é o que a gente prega aqui para você. Então, vá lá, desfrute Armazém Box 18 e Pulsion. É aqui que entra a Pulsion Performance, suplementos criados para quem cansou de viver 50% da potência, tá? Que é os 100%. Energia limpa, foco real e consistência diária. Tem cupom também dos suplementos da Pulsion em pulsionperformance.com. O cupom é uma aula sobre, tá bom? Pode ser? É o cupom perfeito, Duda. Então tá bom, vamos fazer o seguinte, tem a vinheta e a gente volta com o doutor hoje, porque a aula é especialíssima, não sai daí. Bom, agora sim, depois da vinheta, a gente já pode começar a nossa aula, porque o nosso professor, o nosso especialista de hoje, já está entre nós. Eu vou deixar para o Rafa, que é o especialista entre nós dois, para poder apresentar o nosso convidado de hoje, o Dr. David Sena, que a gente já falou na abertura, e o Rafa vai fazer as vezes da casa. Como é educado esse menino, que está se destacando muito. Muita gente vem comentar comigo o teu poder de comunicação. Eu fico até feliz que tu começou a fazer podcast agora, porque se tu tivesse feito isso antes, eu estava fodido, já teria ganho meu espaço. Estou com um grande professor. Estou com um grande professor e um mentor. Sou eu esse cara? Sem dúvida. Eu vou... É o único podcast. Que bom que a minha família inteira vê. Aí eles vão ver os elogios que eu tenho recebido. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Apresenta esse homem para nós. David, bom, tu falou todo o currículo dele aí, o quanto ele vai poder nos trazer de informações dentro dessa jornada que ele já tem dentro da área, desde a parte científica, da parte da medicina, da prática, até a parte de mentorar
futuros médicos ou médicos para trabalhar com essa carreira dentro desse crescente mercado agora que é o wellness, né, David? Então, assim, a primeira pergunta que eu já quero te trazer é através de um dado que eu separei e, em cima disso, tu já pode começar a introduzir ao público a grandeza do que nós vamos falar aqui, que é um novo luxo, que é a saúde, né? Perfeito. Então, olha só que dado interessante aqui. Em 2023, certo? O mercado de bem-estar global trabalhou em torno de 6,3 trilhões de dólares. Global. A estimativa para 28 são 9 trilhões. 9 trilhões de dólares, cara. Deus. Então, assim, dentro dessa visão, tu, na parte empresarial, na parte médica, para onde está indo esse mercado, por que está indo e, principalmente, vamos, ao longo do programa, falar o que é realmente ciência, o que é útil e o que é hype, cara. O que na verdade, está sendo só um momento das empresas para desfrutar desse crescimento global. Ótimo. Então, para a gente poder responder uma pergunta como essa, a primeira coisa é entender o que é efeito hype, né? O efeito Gartner, né? O efeito hype nada mais é do que um gráfico onde as pessoas começam a falar sobre um assunto específico por algum tipo de motivação. Pode ser uma motivação auto-infligida, um problema pessoal meu, e eu acabo enxergando coisas em outros. Se eu tenho uma doença, um câncer, por exemplo, eu começo a enxergar câncer de outras pessoas, porque na minha cabeça, passa a ser algo relevante para mim. Que ela acaba sendo algo relevante para o meu dia a dia. Ou de coisas que as pessoas me falam. Se eu estou num núcleo social, onde se fala de um certo assunto, eu tendo a assumir aquele assunto, ou a acompanhar alguém na rede social, coisas desse tipo. Então, a curva de Gardner, ela cresce muito, né? Sobe muito, onde a mídia, as pessoas, o ambiente social começa a falar muito daquele assunto, e depois ele pode ser validado ou não, entrando numa curva de decepção e depois numa curva de equalização. E isso é uma curva voltada para o mercado, tá? Voltada para o mercado de empresas como um todo. Nessa curva, ela é cruzada com a curva de adoção, né? Assim, são os early adopters, por exemplo, com a tecnologia nova, um smartphone, um café, enfim. O Duda me fala sobre o café, que é muito legal, da curva hype, a gente está começando a falar disso, aquele Power Coffee, por exemplo. Perfeito. E aí, todo mundo começa a usar. Tem gente que tem resultados bons, tem gente que não tem, a sua percepção. Eventualmente, alguém que achou que ia ficar muito magro e forte não ficou, e aí entra na zona de decepção, aí começa a subir um pouco e entra na zona de equalização. A zona de equalização é quando você sai do early adopter, o cara que adotou primeiro, porque estava hype no momento, e ele começa a perceber os ganhos reais daquilo ali, que não era tudo que se falava, mas era alguma coisa. E aí depois tem a curva S. A curva S é a curva de adoção mercadológica, quando alguém paga por isso. Quando a gente começa a usar um smartphone porque ele funciona melhor do que o outro, a gente começa a usar o Uber porque ele tem uma credibilidade que foi provada a mercado e é provada a tempo. Então, esse é o contexto, quando você pergunta de hype. E aí, perguntando de hype, em relação a quem está adotando, quem não está adotando, se vai ficar ou se não vai ficar, a gente entende de onde é que saiu isso, né? Aí isso tudo saiu exatamente da necessidade dos pêndulos, né? Você tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tem as recessões econômicas, tem todo mundo, o cara da Marlboro fumando, o cara da bebida, os uísques, aquele papo todo. E aí aquela geração ficou sem pai, os pais se divorciaram, depois teve toda a revolução sexual e todo mundo dá para todo mundo faz com todo mundo pega doença. E aí uma nova geração fica, eu fiquei sem filho, fiquei sem pai, meus pais são divorciados, está tendo problema em casa, não quero passar por isso. Aí começa a ter um reencontro relacionado à parte de saúde. Assim, caramba, será que se eu tivesse feito o contrário, não seria diferente? Toda vez que você vê um extremo, você tende a pensar no outro extremo, que é a lógica natural dos extremos como um todo. Às vezes, um momento você é muito católico, outro momento você não é mais religioso. Um momento você é muito porra louca, hypado, no outro momento você começa a ficar mais conservador. A gente brinca que se eu viver o suficiente, eu vou ser como os meus pais no sentido de ser mais conservador. Mas quando eu sou jovem, eu quero testar coisas novas. E nesse conceito como um todo, o irônico é que a geração jovem, se espelhando no que aconteceu no passado, hoje ele tem acesso a tudo, né? Ele entendeu que não é tão legal assim fumar e ter câncer, não é tão legal assim beber e cair no chão e depois ter um problema, não é tão legal assim tomar anabolizante de uma hora para outra e ter uma doença cardíaca associada. E caramba, será que tem outras maneiras de eu viver mais e melhor? Aí vem a terceira pergunta, isso é lucrativo? Mas como é que eu vou viver mais e melhor, encontrar meu ser pessoal, minha coisa, e depois como é que paga as minhas contas? Aí vem a parte de wellness, voltada para o wealth. Aí a gente tem toda a economia criativa, né? Que a gente está vendo agora, a economia de mídia e de tecnologia. Que essa nova geração também entendeu que, caramba, eu não preciso estar no mesmo emprego o resto da minha vida. Até porque pode ser que daqui a 5 anos esse emprego não exista mais. Mas existem alguns alavancadores. E quais são os alavancadores? Você pensar em Raval Navican, quando ele era assim, cara, tu tem 4 alavancadores. Tu tem capital, dinheiro. Tu tem network, pessoas, seja pessoas laborais ou que te conhecem. Tu tem 2 alavancadores que são grátis,
que é mídia espontânea. A gente está fazendo mídia aqui, nesse momento. Perfeito. E tu tem tecnologia de acesso fácil. Aí quando você pensa em inteligência artificial, YouTube, Instagram, eu estou falando só das plataformas conhecidas, né? Você começa a ter um alavancador. Aí você imagina um cara jovem que quer viver mais, com propósito melhor, não quer se divorciar, mas ao mesmo tempo não quer ter tantos filhos, mas quer se sentir útil para a sociedade como um todo, mas ele também não quer trabalhar grandes horas, não quer se esforçar como os pais se esforçaram, enfim, ele achou que isso também foi um dos motivos, e ele começa a enxergar também a economia criativa. Então você percebe que não é só uma pergunta, você está me perguntando 7 coisas ao mesmo tempo. E se eu não fizer esse contexto, a pessoa tende a simplificar as soluções. E na solução, toda vez o ser humano, de maneira geral, ele tem necessidades neurobiológicas, né? Dopamina, serotonina, ocitocina, enfim. Ser amado, ser importante, ter prazer e não se sentir estressado a todo momento, assim, não se sentir atacado a todo momento. Então, para despertar essa necessidade ancestral e poder proteger isso, ele está se adaptando. Ele quer ser um lugar com mais segurança, ele não quer ter um problema futuro auto-infligido, ele quer menos responsabilidade, porque ele enxergou isso como aumento de cortisol na cabeça. Ele não sabe falar isso, mas enxergou como estresse, mas ao mesmo tempo ele quer grana, ele quer ter dinheiro. Então ele começou a se adaptar e tudo isso tem a ver com esse momento que está acontecendo agora. Por isso que o wellness bombou. Por isso que a parte de health tech, tecnologias médicas bombaram. Depois das fintechs. Primeiro veio as fintechs, depois agora a health tech. Então por isso que tem bem que toda empresa que viveu o suficiente era uma empresa monetária e é uma empresa de pessoas, de cuidar de pessoas. Então, respondendo as 3 perguntas, uma paulada só, foi uma mudança de comportamento de contexto. Isso vai acontecer todos os ciclos. O problema agora é que a gente, na nossa geração, a gente está conseguindo ver esse ciclo muito rápido. Isso acontecia a cada 50 anos, agora está acontecendo a cada 5 anos, 6 anos. E eu não sei se daqui a 15 anos a gente não vai ter uma regressão de ciclo, que é quando você deixa de fazer atividade física e tudo, porque você tenta resgatar isso aí e jogar para a epigenômica ou para a parte de robotização, que já é outro papo, né? Sim, é um pouquinho mais avançado. Mas eu acho que é curioso isso, em todos os contextos que a gente se coloca, sempre é um ciclo, né? Então, a gente vai... Putz, foi muito bem contextualizado por ti, né? O hype aí depois, né? As curvas e tudo mais. Porque, de fato, é assim que eu vejo muito. A gente vê aquela música, né? A gente não percebe, mas a gente está como os nossos pais. Perfeito. A verdade é essa, né? Mas, nesse caso, falando de saúde, a tecnologia foi tão avançada que hoje a gente não volta mais, na minha opinião. Perfeito. A gente não volta mais... Vamos lá. Comportamento e necessidade, né? São os grandes balizadores de qualquer mercado e de qualquer adoção. Comportamento se eu sou amigo do Duda tem um comportamento X, eu admiro ele, serotonina. Admiro o processo de nós estarmos juntos, porque eu me sinto colhido, né? Acolhido naquele processo, ocitocina. E eu tenho um prazer no processo como um todo. Neurobiologicamente falando, nós somos amigos, porque a minha neurobiologia foi modulada para a gente ser amigo, certo? Tá. A tecnologia ela vai te dar clareza, na realidade, ou dados. Ou, dependendo de quem você olhar, confusão. Porque muitos dados também geram confusão. Às vezes você não consegue fazer a leitura. Imagina se eu lhe dou um eletrocardiograma na mão, eu estou dando dados, estou dando uma tecnologia, correto? Você quando bota, eu estou com palpitação, será que eu estou infartando? Cara, ok, eu tomo isso aí. Aí tu vai olhar, não vai ver nada. Vai causar ansiedade. E assim, será que não volta mais? Não sei. Porque hoje, no Vale do Silício, minha pós-graduação foi lá, os meus colegas lá evitam oferecer tecnologia para os filhos. Que está gerando ansiedade, está gerando as doenças cerebrais agora. Né? Perfeito. Não doenças cerebrais, mas comportamentais. Mas a necessidade de saber e de ter luz e de ser acolhido é ancestral. Então, o fato da tecnologia não voltar não significa que ela vai ser abolida, mas significa que ele vai ter que voltar, sim, 3 passos para trás para entender que tem muita coisa que é ruído. Exato. Muita coisa não é verdade. Se usou muito... Calma, agora vem naquela que tu falou ali, né? Na equalização. A equalização. E em termos de tecnologia, a gente está em qual estágio da curva? Tecnologia não... E ainda de health tech. É exatamente isso. Não, mas é perfeito, porque a saúde... Imagina que a gente nem conversa antes. A gente não combina nada. Ela está equalizando, só que a saúde é muito amplo, né? Pô, nós mesmos estamos fazendo esses 12 episódios e cada assunto é voltado à saúde, é voltado à performance e é maravilhoso. Então, eu imagino que essa curva, para estabilizar, vão ter muitos assuntos que vão cair na curva. Perfeito. E vão ter muitos assuntos que vão subir na curva. Perfeito. E outros que vão estabilizar. Qual a tua visão para esses assuntos? O que tu está vendo agora que é realmente tendência, que traz resultados mesmo? Ou está vendo que é só uma abordagem que cara, talvez estão usando? Tu vai rir, cara, mas tu já me conhece, mas tu vai rir. Mas a tendência é a gente voltar para os estoicos, voltar para a Sêneca lá. Voltar para Senão já voltamos, a base né? Stein, que é a base S de sono, né, de sleep,
É voltar para training, né? Para treinamento físico, a aplicabilidade geral como um todo. É de voltar para eating, né? Que é a alimentação como um todo, e voltar para pensamento mindset, que é a parte de propósito. Então não vai ser a tecnologia que vai mudar isso, porque isso o nosso corpo é ancestral. As nossas mitocôndrias, nossa ativação cerebral, toda a ativação que a gente tem hoje, ela não mudou. Eu brinco que eu sou cirurgião, né? Então, o que acontece? Quando eu dou aula para outros cirurgiões, eu dou aula baseada na anatomia, que não mudou. O que mudou foram as tecnologias de abordar essa anatomia. O que mudou foi as técnicas para poder fazer a modificação dessa anatomia e a otimização dela. Então, na prática, o que a tecnologia me trouxe? Clareza. Mas ela mudou o que eu preciso, como o corpo precisa se movimentar? Não. Ela me trouxe clareza. Aí você pensar assim, caramba, David, mas não mudou nada nos 4 fatores que você falou. Pô, sono, treinamento, alimentação e pensamento, a parte cerebral, né? Não mudou nada. Lógico que mudou as abordagens. Mas toda a parte neurocientífica mudou? Não. A fisiologia é a mesma, né? A fisiologia é a mesma e difícil que mude, né? Pode ser mudada com epigenética. Aí a gente está falando de criptos DNA agora, né? Está falando de outras coisas, mas a gente pode até falar nesse assunto, é um assunto que eu gosto muito. Mas se você pensar no ponto mais, vamos lá, topo de funil, assim, aberto a todos, pensando a nível de sono, o que é que mudou de sono? Pô, ter clareza que se eu não entrar em sono REM, eu não tenho sono reparador, não é por hora. Então não temos aquele papo. Você dorme 8 horas? Não, às vezes eu posso dormir 6 horas e ser reparador. Qualidade e qualidade de sono. Qualidade Fizemos de sono. já até o episódio que está Qualidade no canal, de sono. caso você queira ver. Quando você pensa a nível de treinamento, isso é bem mais a área até do Rafa. Até. Você pensa a nível de treinamento, eu tenho 46 anos, então faço jiu-jitsu há 30 anos. Né? Todo o meu treinamento foi voltado para carga. Sempre voltado para carga. Eu sou um cara pequeno, mas que tinha muita força unitária. Hoje eu entendo que não é mais carga. Cara, é a segunda lei de Newton, sabe? Força igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu aumentar a aceleração na massa menor, eu diminuo minha capacidade de lesão e aumento minha força igual. Isso metrificado. Então, o entendimento mudou em relação ao treinamento de força. Eu faço totalmente diferente. E hoje eu sou mais forte quando eu tinha 20 anos. Isso eu nunca imaginei que eu era possível. O cara mais velho ser tão forte quanto o cara, porque eu lembro das cargas que eu pegava antigamente. Claro. Agora você pensa agora em alimentação. Alimentação, você pensa em dieta mediterrânea, dos blue zones, coisas desse tipo. Hoje, cada vez mais, a gente come mais proteínas, só que existe todo um trabalho para comer menos carne in natura. Mas não é carne? Não, mas quem disse que carne é proteína e vice-versa? Mas você é vegano? Não, eu como carne, eu moro no Rio Grande do Sul, eu como churrasco. Mas a gente sabe também tem o apelo cardiovascular associado. Então, mas isso eu não sabia. Que bom, agora você sabe. Bem-vindo ao novo mundo da tecnologia e dos trabalhos científicos. Então, você mudou também aquilo. E agora, e a parte cerebral, como é que mudou? Parte cerebral. Todo mundo sabe que meditação, os estoicos lá, os romanos, todo mundo sabe que palavras positivas de afirmação ajuda, todo mundo sabe disso aí. Só que aí vem um carinha lá atrás, tem até um TED disso, o nome do cara é Daniel Amen. Ele fez um TED, ele sendo psiquiatra e também especializado em radiologia, que quando você tem imagem cerebral em funcionamento, não a tomográfica estática, mas em funcionamento, que é o que chama de SPECT, você consegue ver que áreas cerebrais com maior fluxo, elas tendem a ser mais saudáveis que as outras. E isso pode ser mudado com terapias cognitivas. Então, caraca, então quer dizer que os filósofos falavam lá atrás, na realidade, só validou? Só validei. A tecnologia o que me deu? Clareza e eficiência. Então peraí, só para entender. Então, quer dizer que se eu viver igual o cara lá atrás, do passado, 2 mil anos atrás, é o novo moderno? Cara, é o novo moderno. Que loucura, velho. É que a gente esqueceu. Os caras conseguiram entender o que a gente está tendo que reafirmar baseado na tecnologia. Empirismo. O que é que funciona? Trabalho científico lá. Empirismo. Quer que você tenha uma tese? Nós temos uma tese aqui. A gente tem uma tese, a gente tem uma hipótese. Eu faço um trabalho que eu boto uma pessoa que fez uma coisa, outra pessoa que fez outra coisa. Observe e conseguir ter uma dedução sobre isso. É uma deducional, né? E uma vez deducional, essa pessoa vai usar um período longo com outras pessoas. Você conseguiu metrificar isso de alguma maneira e deixou registrado. Alguém leu e fez a mesma coisa. Método científico. O ponto todo é que hoje, para a gente, é muito claro isso aí, né? Assim, caramba, o cara fez isso. Sabe por quê? Porque antigamente não tinha Instagram. Então, o cara, um Santo Agostinho da vida, que ele tinha que decorar os livros. Eu não consigo olhar no GPT ali do lado, depois esquecer, tirar da minha caixa de pensamento, depois voltar e me esquecer. Quando você tem você foca num único assunto, um Da Vinci da vida, que o cara era anexialista, tinha vários capacitações, né? Mas na realidade o modelo mental dele era o mesmo, né? De experimentação contínua, depois deixava descansar, que é aquele cara que não é o cara preguiçoso, né? É o cara que deixa uma coisa descansando em banho-maria, depois ele volta para ver aquele assunto, porque ele tem o mesmo tipo de metodologia. Pega o cara que fez o Davi, né? Fez toda a parte do Davi, o Michelangelo lá, a metodologia dele lá nos mármores de Carrara, tinha a mesma metodologia mental. Então, eles seguiam a mesma metodologia, só que a gente não faz mais isso, a gente não tem mais tempo, a gente se distrai, a gente faz outras coisas que tomam o nosso tempo. E aí, naturalmente, você esqueceu como é que era o método observacional. É Darwin, método observacional. Ele não tinha computador. Verdade. Então, na realidade, o que é que mudou? Mudou a nossa falta de foco, mudou a nossa distração, mudou o ruído. Aí voltamos para a curva hype. Então, cara, quer dizer que é só fazer o que fazia antes?
Cara, pior que é. Com a mas diferença dos benefícios Por atuais. isso que a gente tem uma tendência ao conservadorismo. Não é uma onda, e eu não estou falando de política aqui. Não, não. Só de voltar às bases. as raízes, né? As raízes. E aí, para voltar às raízes, é como o David falou, a gente precisa muito do nosso tempo. E cada vez mais, a maior briga, acho que das mídias, do marketing, é a atenção das pessoas e ao tempo. Para que a gente construa essa saúde da forma que a gente está preconizando, com treino, boa alimentação, com uma qualidade de sono, com uma boa saúde mental, vamos tocar rapidinho em pontos aqui para ficar claro para quem está escutando. Se a gente está pensando em comer melhor, é muito melhor eu produzir meu alimento. Se eu preciso melhorar minha saúde física, eu preciso me dedicar ao momento de treinamento. Se eu preciso melhorar minha clareza mental, eu preciso ou ter uma leitura, ou ter algum momento mais cognitivo, e sono eu não posso reduzir isso a 4, 5 horas. Eu tenho que ter no mínimo 6 a 7 horas de qualidade de sono. Ou seja, tempo. Tempo é cada vez mais escasso. Talvez venha daí também pelo processo que a saúde também é um luxo, porque ter tempo é luxo para si mesmo, para cuidar de mim. Sabe por que esse paralelo de luxo foi tão forte agora? O que é luxo, tá? Bom, de um lado a gente tem um Rolex, do outro lado a gente tem um Whoop. São coisas totalmente diferentes. Se você fala a marca Rolex, Porsche, Ferrari, essas outras, você pensa como luxo por quê? Qual é a tríade do luxo, né? Exclusividade. Nem todo mundo, o famoso nem todo mundo tem, né? Basicamente é isso. Escassez, né? Escassez pode ser a escassez induzida, né? Tipo, essa escassez do relógio, por exemplo, do Rolex em particular, ela é uma escassez mentirosa, né? Não tem escassez, tem capacidade produtiva. Seguram para não acontecer isso. Sim, claro, exatamente. É totalmente diferente de um Patek Philippe da vida. Aí o que acontece? Escassez, seja por acesso, seja porque é induzido. O segundo ponto, personificação. Ele é feito normalmente para aquela pessoa, o atendimento é personificado, não é em massa, você não chega, não compra no Instagram, por exemplo, não compra na internet, não deveria ser. Então, além da escassez, tem o processo de personificação. E o terceiro é caro. Quando eu falo caro, não é caro o fato só do fato monetário, mas é caro você conseguir. Às vezes tem que ter até lista de espera, às vezes você tem que falar com uma pessoa para te apresentar. E agora eu faço o paralelo da saúde atual. Assim, fora as pessoas que são do nosso convívio, porque do nosso convívio social, naturalmente, a gente tem pessoas que pensam muito parecidos, né? Pessoas que investem tempo nisso, né? Exato. E aí eu pergunto assim, quando você investe em alguma coisa para que tenha efeito, todo investimento ele pode ser um investimento com duas abordagens, né? Ele pode ser um investimento linear, eu boto R$1.000, volta R$1.000, ele pode ser um investimento exponencial, boto R$1.000, volta R$2.000, R$3.000, R$4.000, e todo mundo acha legal isso aí, correto? Agora pensa em saúde, se você está pensando em tempo, você está falando que não tem tempo, a pessoa que vai, perde lifespan, né? Perde o tempo de vida dela, chega até 70 anos, mas o tempo de vida útil dela chega a 60 anos, concorda que ela perdeu 10 anos? Sem dúvida. Então, assim, aí como é que eu não tenho tempo? Eu mudaria a frase, eu não tenho prioridade. E por que é um novo luxo? Por que é um novo luxo? Porque hoje, esse health span, que é diferente de lifespan é tempo de vida. Isso é medicina dá, eu dou pro cara. Medicina dá, pô, o cara tá morte cerebral, bota um ventilador, pô. Ele viu que mais 10 anos, mas lá atrás, 2.000 anos atrás, o cara morria, ponto. Não tinha lifespan. Então, o que aconteceu naturalmente na medicina? Lifespan, alongamos a vida das pessoas. Tirando as pessoas... Aí, aquela falácia clássica. Pô, cara, tu viu que agora as pessoas têm mais câncer? Não, as pessoas sempre tiveram câncer. O que acontece é que elas vivem mais e vão viver o suficiente para ter o câncer. Elas viveram mais, agora vão viver o suficiente para ter doenças cardíacas. Viveram mais, vão viver o suficiente para ter doenças degenerativas cerebrais. Então, a gente está vivendo mais. Isso é muito bom, um momento de abundância, tecnologia, evolução da medicina, aquele papo todo. Aí, quando tu chega lá, tu olha assim, caramba, o que é que eu faço com esse tempo a mais de vida? Já que eu me aposentei com 50 e poucos anos, 60 anos. Quem nunca ouviu aquele papo? Quando eu quero me aposentar para ficar sem fazer nada. Sem fazer nada? Doença mental. Sem dúvida. O cara fica sem propósito de vida. Aí o cara arranjou outra treta na vida dele. Opa, peraí, e agora eu estou com 60 anos, só que a vaga de 60 anos que era perto do elevador, porque eu não conseguia andar, não, agora eu dou pirueta, eu pulo de paraquedas, eu faço snowboarding com 60 anos. Eu sou o Tom Cruise fazendo aquele monte de maluquice lá. Opa, peraí, mudou alguma coisa aqui. Eu tenho esse luxo de viver mais, eu tenho mais exclusividade, eu tenho coisas que meu coleguinha não teve, meu coleguinha lá do colégio, todo mundo tem, a gente está bem na fase de transição. Com 40 e poucos anos, tu olha teu coleguinha de 20 anos lá no início da faculdade, esse cara está obeso, está cardíaco, está assim, e tu tá bem. E o cara, caraca, quem investiu em que aqui? Quem teve foco em que aqui? Cara, eu tenho vários assim. Sim. Juro. Assim, quem é o rico da história? É? Eu investi nisso. É tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, tu não tem prioridade. Eu fiz, cara, mas eu tenho que pagar as contas. Health span com wealth span. Por isso que saúde,
na minha opinião, de longevidade funcional, ele tem que vir junto com também com saúde financeira. Não dá. Aí tu não tem tempo, porque tu tem que pagar incêndio, cara. Tu tem que fazer um monte de coisa e tu não construiu isso, porque tu foi pra balada. Fez não sei o que, não pensou negócios, não pensou a lógica toda. Então, Health Span uma ponta, Wealth Span na outra ponta. E quem está no meio? Tecnologia, eficiência, dados, qualidade. E embaixo, propósito. Para que eu quero ver mais, pô? Exato. Para viver Peter Pan? Nunca vou envelhecer, ficar mudando de mulher toda hora, não tem família, não tem filho. E aí volta, valores de vida. Qual é o primeiro valor de vida? Saúde físico-mental. Segundo valor de vida, família. Família barra amigos, que não é o cara do sangue. Sangue até pernilongo tem teu, cara. Não é cara, não é. Saúde, família, quer ter os mesmos valores, vocês acreditam na mesma coisa, quer crescer, cara. Terceiro, trabalho. Vai e volta. Eu nem sei se eu vou ter, daqui a 5 anos, sabe? Os juízes não sabem nem se eu vou estar no mesmo trabalho. A gente não. Fiz medicina para viver a vida toda com meu pai, mas já não sei mais agora, porque os robôs estão fazendo as coisas já. E o último, finanças. Só que o último qualifica todos os outros. Aí tu compra tempo de volta. Eu escolhi estar aqui. Eu ganho mais num consultório, ou fazendo cirurgia, mas eu escolhi estar aqui, porque a mensagem é importante. Eu escolhi estar aqui, porque a mídia correlada ela é exponencial. Eu não estou falando só com vocês dois, estou falando com muita gente depois que vai continuar passando essa mensagem adiante. Então, exponencial, tecnologia exponencial. Então, se eu invisto R$1 em coisas exponenciais, quando eu paro para pensar, ele vira estratosférico. Agora, se eu fico pagando migalha por migalha por migalha, tu escolheu mal o uso do teu tempo. E o tempo é relativo. Eu posso comprar ele de volta. Ô, Davi, e como é que tu responde para quem tá vendo a gente e diz assim, cara, mas só um pouquinho, a minha prioridade é fazer festa, beber, se divertir e tal, e que vê que o seu health span de verdade é, como a letra do Racionais, viver pouco como um rei ou bastante como um Zé. Fechou. Eu acho fantástico essa. Assim, você quer viver a 300 por hora, né? Viver 10 minutos a 300 por hora, ou 300 minutos a 10 por hora, né? Depende muito do teu grau de serotonina, né? Sendo bem neurocientista para ti. Assim, você não tem autoconfiança suficiente para poder ouvir a verdade. Desculpa. Dói, mas é verdade. Você é uma criança. Ou um cachorro. Sério, um cachorro como animal. Tá com fome, come. Tá com vontade de xixi, mija. Tá com vontade de cagar, caga. Assim, desculpa, não estamos conversando entre duas pessoas. Você está no nível instintivo. Pirâmide de Maslow, segurança. Falta segurança psicológica para você. Seu grupo social tem que se reafirmar com alguém. Você tem que pegar 10 mulheres, cara, para poder se sentir homem. Você tem que fazer. Cara, ou se você não se sente, você sente outra coisa. O ponto todo é você não tem capacidade mental para ter essa conversa. A gente não está falando. Desculpa, não é. Mas, cara, quer ouvir a verdade? Isso é verdade. Quer ouvir mentira? Não, você vai mudar, vai amadurecer. Não, você já sabe a verdade. Assim, a pessoa obesa sabe que é uma doença, por exemplo. Às vezes ela aceita, porque dói menos, porque ela não quer fazer o que tem necessário. Às vezes ela corre atrás. E assim, o pensamento, todo o nosso pensamento, a gente está pensando coisas aqui. O que eu falei reagiu a alguma coisa na cabeça de vocês. Gerou um sentimento. Em alguém vai gerar um sentimento de revolta, o outro vai gerar um despertar, o outro vai gerar, meu Deus, eu sou assim, e o outro vai gerar um comportamento. Desse comportamento, às vezes dói, às vezes não dói. Às vezes é legal, às vezes não é legal. Desse comportamento vai gerar uma ação. Então, no final do dia, é uma atividade cerebral. Eu estou sendo o mais técnico possível para não entrar nas opiniões de política, entrega. Porque o que são essas vertentes? São vertentes para você fugir da verdade. A verdade ela é única, a gravidade ela funciona. Jogou para cima, ela cai. Mas eu boto um anteparo. A gravidade nem está atuando com o anteparo. Desculpe, não está atuando. Não muda não mudou a gravidade. É maravilhoso. Mas é lógico. A palavra não é irritante porque não é o caso, mas ela meu Deus, é falta de responsabilidade de você negar uma verdade. Porque o verde ele vai continuar verde mesmo que seja azul, sabe? Mas eu gostaria que fosse azul. Obrigado, parabéns. A gente não conversa a mesma língua. Eu converso a língua científica, que o azul é azul, o verde é o verde. Então, essa conversa não tem uma segunda fase, porque não saiu da primeira fase. É o meu cachorro, eu não converso com o meu cachorro, pô. Eu amo ele, dou carinho para ele, eu dou cuidado para ele, mas eu não dialogo com ele em relação às opiniões dele, em relação a um processo de metafísica, vai. Assim, o que está acontecendo ao redor? Tu tem noção? Então, não, ele é instintivo. E eu respeito ele por isso. E, então, não só respeito, porque eu não coloco essa treta na cabeça do meu cachorrinho, porque não vai entender. Eu não tento mudar a opinião dele, eu aceito ele como ele é. O ponto todo é quando a pessoa começa a ver as verdades e negar elas. Posso continuar? Vai lá. Assim, em termos de como é que a gente consegue alguém que gostaria de ter tudo isso que nós estamos conversando, health span, né? Wealth span, né?
Health Span e Wealth Span. É o Wealth Span, Tá, já é a parte financeira junto. Exatamente, né? perfeito. É melhor. Wealth Span, é isso? Isso. Mas não tem a parte financeira suficiente Inicial. para a dedicação, que é super comum no país que a gente vive. Fantástico. Essa é a pergunta mais lógica que alguém pode fazer para outra pessoa. Vamos lá. Nós temos 4 ativos, basicamente. A gente nasce com 4 ativos, tá? De maneira nascido. Assim, meu filho nasceu com 4 ativos. Ele nasceu com um ativo financeiro, ele nasceu com um ativo de tempo, ele nasceu com um ativo de energia, ele nasceu com um ativo de networking. Enquanto ele é infante, né, pequenininho, ele tem o quê? Só energia e tempo, certo? Tem tempo de vida e energia. O ativo financeiro é meu, eu ofereço ou não, posso não oferecer. E de networking, eu ofereço ou não, no caso a família dele. À medida que a gente vai evoluindo, esses ativos mudam de roda, né? Então, assim, enquanto eu sou jovem, que é a única coisa que eu tenho, é aquela brincadeira clássica, né? Eu sou jovem, eu tenho muito tempo, tenho muita energia, mas não tenho grana, né? Aí eu vou na metade da vida, já tenho grana, eu já tenho, assim, tenho energia, mas tenho pouco tempo, né? Exato. E depois, mais velho, eu tenho muito tempo, né? Assim, às vezes tenho grana, tenho dinheiro, tenho não tenho energia. Então, isso é a maior verdade do mundo. Então, sabendo disso, sabendo que... De novo, o primeiro ponto é, aceita a verdade. Essa é a verdade, correto? Uhum. Assim, na verdade, qual é o meu principal ativo quando eu sou muito jovem? Tempo e energia. Aí eu olho assim, beleza, diagnóstico, sou médico, diagnóstico. Primeira coisa que a pessoa chega com a queixa, a causa raiz, contexto, causa raiz. Então, se eu tenho tempo e tenho energia, mas eu não tenho capital nem networking, eu vou construir os outros dois. Qual é mais fácil? Eu conhecer pessoas ou ganhar dinheiro do chão, assim? Conhecer pessoas. E qual é a maneira mais fácil de conhecer pessoas? Oferecendo meu tempo e minha energia, que é o famoso vendendo horas. Só que aí vem a lei de Charles Munger, né? Charles Munger foi um bilionário americano, foi o cara faleceu recentemente. Ele tinha 3 premissas em relação ao trabalho. A primeira premissa é: eu nunca venderia nada que eu mesmo não compraria. Então, assim, Repete só. Mas... Eu nunca venderia nada que eu nunca compraria, que eu mesmo não tá. compraria. Tipo, eu não vou vender drogas, por exemplo. Eu não quero consumir drogas, não vou vender drogas. Não vou vender drogas. Então, eu quero um produto que é bom, que eu acho que é legal, faz sentido eu entender um pouco mais sobre ele e daqui um pouco vender sobre ele. E hoje, se eu tenho mídia social, e eu tenho um link de afiliado, um produto da Amazon, eu chego lá na Amazon, inclusive eu tenho, chego na Amazon lá, boto assim, quero me classificar como afiliado. Boto lá, Amazon, o marketplace deles, e vendo o produto do Duda, que é legal, eu gosto do Duda, eu acho legal o café dele, aquele papo todo. E no meu Instagram, cara, fui lá no Duda, pô, o café é super legal, cara, compra aqui no meu link, que é mais barato, e é mais barato mesmo, do que você olhar direto lá, e eu ainda ganho uma rebinha. Eu só estou usando o quê? Meu tempo, correto? Instagram, macaquinho lá, só fazendo negócio. Então, fazendo isso aí, eu conheci o Duda. Aí vem para a segunda regra. Eu nunca trabalharia para alguém que eu não admiro ou não possa aprender nada com essa pessoa. Eu não vou evoluir. Então, eu procuro locais ou ambientes onde eu possa evoluir dentro da minha cadeia produtiva, de network de capital, usando meu tempo e minha energia. E o terceiro, eu nunca trabalharia com alguém ou alguém trabalharia para mim se eu não gostasse dessa pessoa, porque é um ambiente social. Então, se eu começo já com 15 anos, 20 anos, eu explico aos meus filhos, chega assim, olha pai, essa pergunta é clássica, né? Pai, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro, fazer bem, assim, fazer o que eu gosto, ser feliz? Usa essas 3 regras. Mas nem todo mundo tem as mesmas opções, David. Tem a pessoa que nasceu geograficamente na África, não tem acesso às coisas. Então, por isso que aí vem a tecnologia, que é o alavancador. Mas ele tem acesso à internet? Ele consegue ter link de afiliado? Ele consegue trabalhar remotamente? Ele consegue fazer outras coisas? Tem, mas é difícil. Eu não falei que era fácil, falei que era possível. São coisas diferentes. É verdade. 50 anos atrás era impossível. Hoje é possível. São coisas diferentes. Ah, mas tu vê que é uma zona de guerra, zona assim, zona de tráfico. Eu continuo a mesma premissa. Assim, eu não estou dizendo que não tem dificuldade social, não estou dizendo que tem pessoas que nasceram com outras oportunidades. Não estou dizendo isso. O meu avô era analfabeto. O meu pai nasceu numa fazenda, que não era dele. Na fazenda do meu avô, no interior do Rio Grande do Norte, no sertão. Meu pai se formou médico. Então, ele já foi acima do meu avô, eu já fui acima do meu pai. Eu tive essa sorte. Meu filho já tem uma baita sorte. Então, assim, a premissa é, como é que ele não vai perder isso tudo? Então, se tu vai ajudar alguém nesse conceito como um todo, Duda, hoje, no começo, ele tem sim que vender tempo e energia no momento, mas é uma venda intencional. Ele vai escolher locais, ou coisas, ou pessoas, ou ambientes, que ele consiga crescer naquele ambiente. Porque senão ele vai vender só horas. Aí está perdendo tempo, realmente. Mas tem gente que não tem a mesma visão que a tua. Mas é por isso que a gente está fazendo esse podcast, não é? É. Para ele ter acesso a essa networking. É por isso que a gente tem livros, né? Quanto é que custa um livro? R$40? Às vezes até menos, né? Não é às vezes. Você olha, o meu livro está de graça na Amazon hoje, nessa semana, inclusive. Só pegar. E assim, fala o quê? Sobre o título do livro, Segredo dos Líderes. Modelo mental, que não é meu, de 2000 anos atrás. Ah, mas é muito fácil para você. Quem disse que é fácil? Falei que é possível, é viável.
Então, quantas pessoas são self-made histórias? Se inspira nessas histórias. Todo mundo quer ser o Neymar no futebol? Se inspira nessas histórias de pessoas que foram mentalmente, e não só as pernas que levaram até lá, mas mentalmente ele focou atrás, correu. Força, massa vezes aceleração. Então, assim, se tu tem pouca massa, aumenta a aceleração, cara, que tu vai ter força. Isso serve para empresa, serve para corpo, serve para qualquer coisa. Se eu quero movimentar uma coisa muito difícil na minha vida, se você não é a luz da sua família, não teve luz na sua família, você seja a primeira pessoa com a luz. No meu caso, foi o nosso pai, meu pai, minha mãe. Os avós não puderam oferecer isso para ele, mas eu ofereço para mim, eu ofereço para outro. E hoje minha missão, como pessoa, é oferecer isso para outras pessoas. Eu não estaria aqui. O ponto é exatamente como é que tu inspira essas pessoas. Só que aí qual é a narrativa? Ah, mas para mim é mais difícil. Ah, mas eu não tive isso. Não, desculpa as pessoas acham. Aí, então, assim, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? É uma coisa que eu falo muito pro meu filho. Filho, quando é que a gente perde? Quando a gente desiste, pai. Ótimo, isso aí. E quem é bom em desculpa? Não é bom em nada, não é mais nada, pai. Então tá bom. Então, aí voltando para a história, a primeira pergunta que você fez. Como é que eu vou dialogar com uma pessoa dessa? Não tem conversa, acabou, né? Aí a gente respeitosamente, pô, cara, respeita a posição, cara, obrigado. Assim, mas a gente não consegue conviver no mesmo ambiente social, porque ele não quer crescer, ele quer justificar o não crescimento dele, dizendo que a gente foi privilegiado por algum motivo. E aí, automaticamente, a cabeça está bloqueada, automaticamente, o cortisol está alto, automaticamente, a testosterona está baixa, automaticamente, serotonina não tem como evoluir nesse conceito neurobiológico. Então, se não quer fazer isso pela questão de comportamental, faça pela biologia. Ela já comprova isso. Eu estou apaixonado. Não por ti, tá? Obrigado. Pelo assunto, porque assim, vários lugares que eu vou e tal, os caras, pô, Duda, tu tá bombando, não sei o que e tal. A pessoa acha que cai do céu. É verdade. Né? A pessoa não vê como é que funcionou todo o processo. Toda a tua história, né, cara? Eu lembro, a gente nunca conversou sobre isso, né? Mas eu lembro tu participando acho que do CQC lá, do processo seletivo. 2010. Olha, 2010. 15 anos atrás. 15 anos atrás. Né? Não, eu usei meu exemplo, mas nem quero me usar. Estou dizendo assim, as pessoas não veem qual foi o trajeto para essa pessoa ter sucesso. E seja o que for. Cada vez mais eu acho que o meu sucesso é eu ter tempo para fazer o que eu quero fazer. Sem dúvida. Cada vez mais. Cada vez mais. Por que o termo é wealth span e não é rich span? Não é money span? Wealth não é... Porque não tem uma tradução clara em português, mas é prosperidade. E o que é prosperidade? É a liberdade. E o que é a liberdade? Liberdade de tempo, de dizer não, de fazer o que eu quero com as pessoas, o que eu quero no lugar, o que eu quero na hora que eu quero. Aí, logicamente, está ligado à capacidade financeira para você poder bancar essa brincadeira toda. Isso aí. Então, respondendo bem claramente a tua pergunta, a primeira coisa, cara, foca tempo e energia em aprender algo que, ao mesmo tempo, no processo de aprendizado, você está sendo remunerado. Lindo isso. Porque, pô, eu sou médico. Quando eu faço residência, eu pago para fazer residência. Ah, mas tem gente que recebe. Tem. Eu não recebi, por exemplo, eu paguei. E eu pagava o quê? Fazendo bico, lá em Charqueadas. Sabe, assim, todo ferrado. Assim, meu consultório, os 2 primeiros anos, não tinha grana para fazer o consultório. Ah, mas tu foi pai de médico. Quem disse que meu pai deu essa regra para mim? O meu pai ele fez questão, meu pai e minha mãe, fez questão, não, tu vai conseguir do teu meio, porque tu tem que criar recursos pessoais. Tu tem que se virar. E eu, pô, hoje eu sou grato, na época eu era puto, né? Mas hoje eu sou grato. Porque ele deu recursos mentais. Por que eu faço jiu-jitsu? Não faço outra coisa. Jiu-jitsu ele dá é o conforto no desconforto. 30 anos já. 10 anos de faixa preta. Assim, cara, é um modelo mental. É um modelo mental. É como tu pensa as coisas. Como entende as coisas. E aí tu deixa de ser vítima. Tu vira o pensamento e aquele sentimento de vítima e volta ao pensamento de guerreiro. Diz, cara, o que eu tenho que fazer? Com quem eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para essa pessoa? Para ela me dar uma oportunidade. Um bico que seja. E se eu puder fazer um poder laboral que eu ainda aprenda no processo, usando as regras de Munger, pô, como é que eu posso trabalhar com um cara que eu admiro? Nem que seja o motoboy do cara, ou, enfim, o cara do cara. E com aquele horário separado, eu consigo fazer as outras coisas relacionadas a isso. Então, a inteligência financeira, vendas, criação de prototipagem de produto, isso aí é uma habilidade que todos nós devemos ter. Porque, tipo, uma turma de 100 pessoas, quantas vão ser médicos? Uma. Uma turma de 100 pessoas, quantas vão lidar com dinheiro? 100%. Quantas vão sofrer as ações dos juros compostos? 100%. Quantas vão sofrer as ações de bullying, depressão, de confusão? 100%. Então, como é que tu não é letrado nisso? Quantos vão se alimentar? 100%. Quantos vão ter que se movimentar? 100%. Como é que tu não é educado nisso? Por que as escolas modernas hoje são menos tecnológicas e mais analógicas, voltadas para esse tipo de habilidade? Persuasão, vender, falar bem, comunicação.
Por que o Fórum Econômico Mundial são os 4 Cs, né? Comunicação, pensamento crítico, colaboração e toda essa lógica voltada com lidar com pessoas. Essa é a grande habilidade. Esse é o grande luxo, na minha opinião, para a nova profissão. Como é que tu lida com o ser humano, com pessoas. Como é que tu dá a real pro cara, sem ser agressivo, mas sendo assertivo. Como é que tu é empático, porém não simpático. O que é simpático? Pô, eu gosto de ti pra caramba, uma facada nas costas. Não, cara, eu entendo o teu momento, entendo o que está acontecendo, mas isso não vai mudar se você não mudar. O pensamento é o mesmo, o sentimento é o mesmo. Nós temos falando a mesma coisa, o pensamento do que a gente está falando é o mesmo. O sentimento vai gerar um comportamento. Se você não mudar o teu sentimento com isso, de você está revoltado, cara, bloqueou tudo já, não tem mais soluções, tu não consegue ver uma solução, não consegue trabalhar com os primeiros princípios, de Aristóteles lá. Tem um problema, destrui o problema, transforma uma nova solução. Isso é inovação. Eu quero fazer uma coisa disruptiva. Cara, quer fazer uma coisa disruptiva? Pega um problema que já existe, que a solução, ela funciona, ela tem que funcionar, ela funciona, contudo ela não é otimizada. Bota tecnologia e proposta agora. Mudou. Cara, isso é inovação? Né, amigo? Tu acha que todo mundo é o cara que criou o Facebook? Só tem um cara que fez isso. O cara da Apple. Agora tem milhões de outras pessoas muito bem lucrativas, inclusive a nossa empresa, que fizeram uma coisa que já existia, melhoraram elas. Hoje a gente tem 9 mil clientes no Brasil todo, exportando para o exterior, já vendendo, fazendo uma coisa que é relativamente óbvia. Sensacional, cara. Bom, vão me xingar agora, porque eu vou mudar um pouquinho o assunto, né? Porque tá maravilhoso. Mas eu quero justamente fazer esse link, tudo como empresário, como um cara que, além de médico, programador também, né? Tem essa primeira formação. E falando do que a gente está vendo hoje em dia, usando a tua especialidade médica e dentro do que a gente está vendo hoje em dia com o crescimento da inteligência artificial, né? Onde é que tu vê tudo isso que a gente vem falando agora, a entrada da inteligência artificial no valor de saúde, seja para ti como médico clínico, seja para a longevidade das pessoas? Tudo que vier dar mais eficiência, a palavra é essa, eficiência, ele é bem-vindo. E a internet das coisas, scripts DNA, a robótica, drones, tudo que vier trazer eficiência. Que aí a gente tá falando, é a mesma pergunta de perguntar assim, o que tu está achando da entrada dos tratores nas colheitas para melhorar o processo de colheita? Porque, não sei se vocês lembram disso, mas há 15 anos atrás tinha uma discussão muito grande da superpopulação, certo? Uhum. E a superpopulação vai faltar o quê? Comida. Vai faltar água. E como é que hoje a gente tem um superávit de produção? Tecnologia. E agora a gente tem um problema contrário. As pessoas não estão se reproduzindo. Está menor do que 2. Então, então não tem, o pessoal está envelhecendo. Então, a pergunta era muito mais de princípio de pergunta, de padrão, né, do que necessariamente a pergunta especificamente em relação à IA. A IA é uma ferramenta, perfeito, como uma pá, um machado, coisa desse tipo. A questão toda é que existem ferramentas que são alavancadoras, existem ferramentas que não são alavancadoras, são unitárias. Umas são estratégias, outras são táticas, outras são operacionais. Essa é uma ferramenta estratégica, porque com ela todas as outras alavancam. Se você pensar nas tecnologias exponenciais são aqueles potenciais de mudar a disrupção relacionada a um comportamento humano. Então, assim, se você pensa o barco a vapor, pensa a eletricidade, são exponenciais. Elas mudaram o comportamento humano de uma maneira geral. E a IA veio para mudar o comportamento humano porque ela veio a deixar a gente obsoleto em várias outras áreas. E aí, quando tu fica obsoleto em outras áreas, aí tu pergunta, vou perder meu emprego? Não é que tu vai perder emprego. Esse emprego nunca foi teu, foi para um robô. Foi para uma coisa automatizada. Tanto é que várias fábricas, por exemplo, na China, não usam mais energia porque não precisa mais de luz, né? Inclusive, com problema com fungo, inclusive, porque não precisa mais de pessoas. Exato. Esse problema. Tu vai economizar essa energia toda. Então, a lógica toda é que a IA, ela veio simplesmente para deixar o humano voltar a ser o que ele deveria ser desde o início, voltando para 2000 anos atrás. Uhum. Que é pensar a metafísica, o mundo pelo mundo, propósito, a sociabilização e a melhoria do processo como um todo. Porque a grande diferença do ser humano para o animal é que a gente tem essa capacidade de pensar o pensamento. E não só o instintivo. Não fica só na base da pirâmide. Quando você começa a trabalhar feito maluco, que não tem tempo, você passa a não pensar mais o pensamento, você passa a pensar o outro dia, ou morrer com medo de ser assaltado, com medo de ser... coisas relacionadas à base da pirâmide, né? E a IA ela vai dar esse tempo. Mas é muito lindo você dizer, e as pessoas que vão perder o emprego? Pois é, esse emprego não deveria existir. É o famoso... Sabe os caras que carimbavam as coisas para a gente antes? Sabe os pontos? Se você pensar nos cartórios, por exemplo. Eu não uso cartório há muitos anos. Depois que veio o gov.br para a gente. Então, assim... Alguém ficou com pena dos tabeliões? As pessoas trabalham tabeliões? Então, vai ter uma mudança laboral natural, porque já vai trazer isso aí. O meu mercado médico, ele vai ser todo modificado também. Isso é bom ou ruim? Depende de qual ponto de vista social, ponto de vista de eficiência. Porque se você tiver um diagnóstico que você prefere ser feito com o maior número de acurácia possível, você vai querer o quê? O cara que para não perder o emprego, no caso é o médico, ou o cara que vai acertar mais certamente o teu diagnóstico, fazer o teu tratamento e você ficar vivo? O que é que tu quer? Ficar vivo, claro.
Lógico. Então, dizem, nada- né, que tem gente que vai botar o problema na IA e ele dá o diagnóstico, né? Por que acontece? A eficiência sempre vai superar a vontade. A eficiência vai superar a vontade. Não tem mágica, porque quando você tiver o teu na reta, tu vai querer que seja mais eficiente. Sim, sem dúvida. Basicamente isso. Então, pensando nisso, a IA, sim, ela veio para modificar o mercado de trabalho, o mercado de soluções, o mercado de prototipagem, o mercado de consumo, o mercado da medicina como um todo, porque é mais eficiente. Isso, uma vez sendo mais eficiente... Ah, David, mas ela erra ali. Vamos voltar para esse podcast? Curva hype, decepção, vamos voltar para os adops. Então, se você, nesse ponto do podcast, você não entendeu nada, volta para o início. Por isso que eu contextualizei, porque tudo que você me perguntar tem que ser baseado naquelas leis. Na lei de necessidade, nas 3 leis de Newton, lei da inércia. Se está parado e não fez nada, cara, o mundo está rodando, ele segue envelhecendo. A translação acontece. Então, primeira lei. Segunda, força, massa, aceleração. Pô, se você não botar aceleração nessa massa atual, seja corporal, seja intelectual, essa força ambiental vai te levar. É o táxi brigando com o Uber. Não tem porquê, se um for mais eficiente, você vai escolher o outro. Você que é taxista vai virar Uber, pô. Porque é mais eficiente. Ah, mas eu discordo. Não, você pode discordar da maneira como foi feito. Mas é assim que vai acontecer. Mas é assim que vai acontecer. Eu não estou discutindo contigo porque eu sou usuário. Eu vou ser impactado diretamente, sou médico, Sim. gente. Então, assim, tu acha que eu acho bonito isso? Não, eu só acho que eu tenho que me adaptar. Aí tu entra na terceira. Tá, mas toda ação tem uma reação. Terceira lei de Newton. É o que a gente está falando aqui. Então, assim, Newton foi numa época que não tinha internet, tinha nada. E como é que tu não sabe disso? Não, mas isso é baseado em física. Não, amigo, isso é baseado em natureza. Natureza. Você não consegue brigar contra a gravidade, você não consegue brigar com o Sol e a Lua, você não consegue brigar com as coisas que vão acontecer. A biologia, o processo da adaptação natural. Então, quando tu entende isso, tu começa a ficar mais humilde, começa a aceitar coisas que são aceitáveis e coisas que são modificáveis. E aí tu começa a mudar as tuas velas. E aí tu começa a estudar feito louco sobre IA, como é que vai impactar na tua vida hoje, como é que tu vai usar isso a teu favor, porque não é IA que vai te substituir, por exemplo. É o cara que é da tua área que usa IA. E você não usa. Então, para de ser negacionista, né? O cara que é negacionista. Né? E aí, se pensar em saúde, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um compilado de dados de uma maneira muito mais eficiente e mais rápida do que uma pessoa normal. Ele vai errar menos. E vai substituir os médicos? Não. Por que não? Porque eu ainda quero conversar contigo. Ainda quero olhar no teu olho. Ainda quero saber se tu é empático a mim. Se tu entende minha situação. Se você se eu tiver um câncer que é incurável, você vai assim, David, tem pouca coisa que eu posso fazer nesse momento, mas eu vou estar contigo até o final. Porra, cara. Isso é ser humano. Eu quero ser esse cara no final. Sabe? Quando a Fast Forward, ela lançou uma Doctor in the Box, né? Olha depois, dá um Google depois lá. Empresa que captou $600 milhões para fazer uma caixa, um box, nos shoppings em São Francisco. Cheguei a visitar lá. E você entra lá, senta na botona como essa, tem um console, você bota a sua mão, ele fica o seu dedo, tira a glicemia, ele vai verificar com um loop como esse, assim, o teu RES, teu batimento cardíaco de resistência e variações, ele vai ver teu código genético, vai fazer toda uma prototipagem, você aparece nos dashboards, tudo bonitinho lá, e o planejamento é que isso aí iria substituir toda a parte basal, médica, enfermagem, todo o processo como um todo. Foi um fracasso retumbante. $600 mil jogado no lixo no primeiro ano. A métrica era que eles abrissem várias unidades nos Estados Unidos, abriram 2, porque faliu. Por quê? Aderência de pessoas por falta de empatia. Cara, eu entrava numa caixa escura e preta, botava a mão e era picado. Eu olhava para os lados, um monte de tela. Falava comigo, não converso com ninguém, não sei nada, sai com o meu diagnóstico, bom ou ruim. Se for ruim, não tem com quem conversar. Então, no final do dia, sim, vai melhorar muito a performance, sim, vai melhorar muito os resultados, sim, vai melhorar muito a nossa clareza. Não vai me deixar mais feliz. Não, eu não vou me sentir mais acolhido. E não vai substituir a pessoa. Porque nós somos seres sociais. Perfeito. Então, quem se adaptar melhor à IA, no caso da tua área... Não, do mundo. Não da tua área também. Usar como ferramenta para melhorar. As nossas áreas. Assim, quem se adaptar melhor às necessidades do usuário, do comportamento do usuário, vai sempre suplantar. É que eu sou um cara 100% de humanas. Perfeito. Então, tipo assim, eu me assusto com essa tecnologia em específico, a IA, me assusto mais do que não sei, de que eu vejo as oportunidades, mas eu mais me assusto com a consequência. Perfeito. Do que vibro com o que está por vir. Com a abundância. Entende? A lógica é exatamente essa. A velocidade, assim, você andar a 10 por hora, tem medo de andar a 10 por hora? 300 por hora na bicicleta. Ou o Sandro descendo a ladeira ali. Ou 120 por hora. Todo mundo faz isso? Todo mundo está preparado para isso? Mas descer um skate, um half-pipe lá no parquinho da Redenção dá, né? Velocidade causa medo.
Velocidade causa insegurança. Velocidade necessita estabilidade. O cara treinou com o carro puxando ele, treinou fazendo atividade Tu viu uma entrevista, né, com ele? Com um colete Então, assim, de 40 quilos. Então, assim, ele se preparou em ambientes simulados Perfeito. para poder estar no ambiente real. O que aconteceu agora é que a velocidade está muito rápida. Você está num carro muito rápido, não dá para ir a porta e pular. Não dá. Não é uma bicicleta, não é como na nossa época. A gente tem um privilégio, Duda, que a gente pegou as duas fases. Estando maduro. A gente está maduro agora. A cabeça está boa ainda. Sabe? Agora, tu imagina a pessoa que tem cabeça insegura, que foi o cara que tu me perguntou lá. E aí, o que eu faço em minha posição? O cara que é vitimista, o cara que está com a cabeça... Mas logo na minha vez, mas lá do meu pai não tinha nem oportunidade. O outro teve. Agora a ambiência social está muito maior. As tecnologias, eu acabei de falar, aquela alavancagem. Cara, a gente está num momento de abundância, só que a velocidade causa medo mesmo. Sempre vai causar medo. Eu acho que tu desenhou bem. Acho que a velocidade da IA é o que está causando medo em mim, no caso, por exemplo. Não é em ti, em mim também. Quando eu termino de aprender a fazer uma engenharia de prompt no negócio, o cara lança uma nova lá na China, que destruiu a casa, demoliu a casa. Só que é comigo e todo mundo. Não só eu. Tu acabou de falar uma coisa que acontece no meu pensamento, me gerou um sentimento de medo. Também gerou em ti. Nós somos seres sociais, eu seguro na tua mão, tu segura na minha. Ocitocina, cara, tamo junto. Vamos aprender junto, então? Agora, se eu fico com isso sozinho, esse ambiente, e não boto para fora, eu acho que é só comigo. Todo mundo está acima de mim. Porque quando eu olho no Instagram, todo mundo é rico, famoso, gato, né? E o cara está milionário, o cara fala o que ele quiser aqui no câmera. É verdade, será? Que ele está falando aqui? Será que o cara está chorando em casa depois sozinho? Então, o ponto é exatamente esse. Nós temos os dois lados da moeda. Ah, mas aí vai ter o momento de singularidade, o Ray Kurzweil. Singularidade que é quando a IA vai ultrapassar o ser humano. Pode acontecer? Pode. É o Terminator, né? É verdade. Esse dia eu gravei com o Dr. Professor Rock, é o nome dele. Professor Rock, geopolítica. Gravei com ele lá em São Paulo. Falando de geopolítica, de repente fomos para IA. Aí ele disse que tem lá um relatório, o último relatório, que em 2027 parem as máquinas, acabou. Tu deve ter lido esse relatório, então. E ali que eu me assustei. Pra caramba. Aliás, está no canal, nesse mesmo canal que nós estamos aqui, tem lá, se quiser, olha, pesquisa, tem até os cortes lá, que é onde mais deu repercussão, assim, né? Porque, cara, aí é a velocidade, assim. E a lógica que a gente falou da superpopulação. 10 anos atrás tinha um relatório claro. Tem essa é anedótica. Em Londres, 1800 e alguma coisa, assim, não chegou em 1900. Existia um relatório, saiu no Times of London Times. O Nova York é o Times, né? New York Times. New York Times deve ser London Times, vai. É o equivalente. Chegou lá assim, capa de revista, capa do negócio, assim. Em 50 anos, Londres vai ter coberta por quase 7 metros de cocô. Ponto. Cocô. Fezes. Cocô. Fezes. Aí tu, uau, por quê? Porque temos tantas charretes com tantos cavalos, com tantos sei lá. Aí o cara aí fizeram uma análise pública lá. Como é que a gente consegue isso aí? Cara, lógico, ficou muito claro. O que é que tem que fazer? Fralda de cavalo. Fralda de cavalo? Lembra aquele negócio que bota atrás na barra do cavalo? Que o cavalo vai fazendo cocô e cai naquele negócio? É a fralda de cavalo, né? Para eles lá. Lógico que é fralda de cavalo. Beleza, mas mesmo com a fralda de cavalo vai transbordar e cair no negócio, então não sustenta, né? Aí um belo dia, um tal de um Benz lá, não sei o que, sobrenome Benz, ele chegou assim, cara, se a gente fizesse carros, tá louco? Nunca ninguém vai andar no metal, nunca ninguém vai fazer isso aqui, é muito caro, é inviável. Aí o cara juntou com outro carro, com o Mercedes lá, né? Mercedes-Benz, primeiro carro, como é que fazer aquele processo como um todo, caro demais, era de luxo, ninguém tinha acesso, tal, nunca seria uma coisa para uso público. Aí chegou um cara lá, um tal de um Henry Ford lá, chegou assim, cara, e se eu fizer um mecanismo de mudança no processo fabril, de maneira que fique barato todo o processo da linha de montagem, pague mais para as pessoas por isso, e daqui a um pouco faça um Ford T que seja acessível para as pessoas e tire os cavalos das ruas. E aí aquela predição desapareceu? Porque quando a gente vê a predição baseada no conhecimento que nós temos hoje, o futuro é limitado. Imagina o cara de 50 anos atrás pensando o que está acontecendo hoje. Ele não conseguiu prever isso. Não dá. Porque acontece muita coisa no caminho. Acontece guerra, acontece coisa, acontece pandemia. Pandemia, cara. Sabe? Enchente. Olha o que aconteceu com a gente. Respirei da pandemia. O que é isso? Estou debaixo d'água. Acontecem coisas que não são previstas. Não dá para prever. E nesse processo, a humanidade, como sempre aconteceu todos esses anos, ela se adapta. Então, a singularidade já foi prevista, muita coisa já foi prevista, muitas guerras já foram previstas. A ogiva nuclear, a aniquilação nuclear também foi prevista já também, o famoso, a teoria das baratas, né, que só as baratas sobreviveriam, né? Não aconteceu ainda. Pode acontecer? Pergunta para o Rock, não sei. Ele é um analítica de futuro baseado em presente. Ele analisa a próxima onda baseado no que ele surfou ontem.
Não o tsunami que vai acontecer daqui a 2 dias, a gente não sabe. Eu estava na Tailândia quando teve tsunami. Poderia estar na água surfando, inclusive. E aí? Tem coisa que a gente não prevê. O famoso cisne negro. E aí? O cara, nunca existiu um cisne negro? Não, até o dia que eu fui para a Austrália e vi um cisne negro. Pronto, lascou. Acabou toda a minha teoria. Todo o meu medo. Então, sinceramente, voltando para os estoicos, viva o presente. Pensa no futuro, lógico, você não pode ser... Porque se você viver no futuro, é ansioso. Viver no passado, você é depressivo. Viver no presente, você está pleno. Voltamos para o início da nossa conversa. Inteligência emocional. Perfeito. Não, mas tem mais alguma coisa? Tem muita coisa. É que assim, Pois tanta informação que o pessoal vai ter que dar uma... Vai ter que ver porque o meu irmão, ele tá apaixonado pelo podcast, tá? Só que ele me manda assim, não postou ainda no Spotify. Calma, me dá 10 minutos de assunto. Mas ele olha num e-mail. Falei, mano, se tu olhar num e-mail esse aqui, tu não consegue captar tudo que foi falado aqui. Então esse tu vai ter que olhar num... Tá, o meu irmão... o cara que vê num e-mail é ansioso? Não, aqui já era. Esse aqui já era. E eu vou voltar então para aquele assunto que tu falaste da inteligência artificial, da importância da conexão das pessoas, do quanto a gente cada vez mais pode vir a querer também essa conexão, seja com médico, seja com qualquer profissional da saúde. Tu, vivendo o teu histórico de empresário também, e lidando com médicos, e pensando no cerne do nosso programa aqui, que é a Longevidade e Saúde. Se tu fosse abrir uma clínica hoje, de longevidade. Quais são as funções específicas, especialistas específicos que tu acha que não poderiam faltar? Cara, que legal, cara. Longevidade. Vamos lá. De novo, eu tenho minha mulher fala que eu tenho cabeça diferente. Assim, eu tenho uma cabeça diferente, né? Eu nunca vejo pelo lado operacional da coisa, eu vejo pelo lado estratégico sempre. Então, eu vou ver 3 pontos muito claros, né? Eu vou ver lucrabilidade, se é lucrativo isso. Porque se não tiver lucratividade, não tem longevidade. Está falando de longevidade, né? Então tem que ser lucrativo. Tem que ter uma margem lucrativa, seja meu posicionamento como empresa, meu posicionamento de empresário, de funcionários, meus processos operacionais padrões e esse processo como um todo. Então, é viável, a iniciativa é viável, check it. Depois, tem demanda de mercado, aí Ikigai, né? Sou bom nisso, tem demanda de mercado, amo esse negócio como um todo e é precificado, né? Então, segundo ponto seria o Ikigai. Seria a viabilidade no negócio. Sou bom nesse negócio aí. A terceira coisa, uma vez eu sendo viável, o processo sendo lucrativo e as demandas de produto, oferta e público sendo estabilizadas, qual metodologia eu vou utilizar? Que é o meio. Aí a metodologia utilizar que seria a minha oferta final. O meio eu quero me posicionar como uma pessoa mais wellness, quero me posicionar como uma pessoa mais health, quero me posicionar como uma pessoa mais tudo, ecossistema, eu quero me posicionar com um processo mais replicável, como o cara de São Francisco, né? Não, sou médico, quero me posicionar com uma coisa que seja mais profunda, mais deep, mais profunda. Então, eu preciso de métricas profundas, métricas científicas. Métricas científicas, equipe multidisciplinar. Então, eu vou precisar aí eu volto para os estoicos lá, sono, treinamento, musculatura, a parte de musculatura voltada para ganho massa muscular, né? Aí volto para a alimentação e volto para a parte mental. Então, vou ter que suprir essas 4 necessidades, se o item 1 foi desperto, né? É viável isso financeiramente, viável, né? claro. Se não for, vou ter que ser unitário, né? Aí, uma vez sendo viável financeiramente, meu Ikigai sendo suplantado, isso tudo, eu vou analisar que tipo de público eu quero trabalhar. Se é o público de sedentarismo, que é o público de emagrecimento, se é o público de longevidade mesmo, ou é o público mais a nível de atleta, que hoje a gente tem os atletas da meia idade, que é a gente 40 e poucos anos, né? E se é desse performance como um todo, eu vou me basear tudo em alta performance, que é o que você faz, que é o que eu curto também. Então, o wearables o cara vai ter que ter, então vou ter que desenvolver ou dar algum tipo de wearable, porque eu preciso de dados em tempo real, que poder minimizar pequenas coisas para esse cara. Eu vou ter que trabalhar com todo o processo de adoção de hábitos desse cara. Eu não posso mudar, assim, voltamos lá para a inércia, né? Lei de Newton, né? Ele tem uma vida, um hábito, um trabalho, uma pessoa, um ciclo social, que eventualmente pode ser que eu tenha que danificar ele. Alguns amigos que ele não vai poder andar mais, se ele bebe, fuma e faz essas coisas. Algumas pessoas da família que ele não vai poder conversar mais, que são nuvem negra na cabeça dele, falando que ele pode, não pode, não pode, não pode. Será que esse cara está preparado para isso? Muito bom. Muito bom. Então, assim, é muito mais complexo, você imagina, no sentido de falando com o David. Eu penso diferente. Eu penso o contexto inteiro. Eu explodo e depois eu encurto. Explodo em todo o processo, depois encurto. Aí, sabendo de tudo isso, o cara vai ter que ter um suporte mental, um suporte de hábito, um suporte de design, e aí eu vou fazer um teste para saber se eu quero esse cara como cliente. Porque eu não quero trabalhar com performance. É um atleta, pô. Vou tratar um atleta. O cara quer lutar, eu quero ganhar. Ele também está dizendo que quer lutar, mas ele aguenta o meu camp? Legendários. Como é que nasceu o Legendário? 3 dias, não tem opção de menos 3 dias. Imersões, não aguento. Então, esse seria o meu modelo. Modelo de eu quero os cases, né? Eu quero para poder alimentar o item 1.
Então, é um ciclo rodado. Ah, não, eu quero só ganhar dinheiro fácil e fazer coisa. Ah, cara, abre uma creatina nova aí, bota uma marca legal, bota na Amazon, Marketplace tá super hypado no momento e faz igual o Tim Ferriss. Automatiza o processo todo. Ué, mas isso é mais simples, mais fácil. Mas você perguntou o que eu ia fazer. Claro. Não exato. o que vai dar dinheiro. São coisas diferentes. Um, mercado. Outro, propósito. Eu entendo os 4. Health, Wealth, Tech and Soul. Então, uma coisa é saúde, uma coisa que desse grana, que eu botasse botar tecnologia, mas que eu fosse orgulhoso disso. Porque quando eu falei que eu sigo o que o Charles Munger falou, eu só venderia algo que eu compraria. É isso aí. Eu não vou comprar uma coisa que vai fazer mal para uma pessoa, não vou comprar uma coisa que vai fazer pela metade, não faria isso. Então, por que eu vou criar isso? Ah, mas você não pode ser um advisor. Lógico, eu sou advisor de várias empresas, mas o meu posicionamento está muito claro aqui, abertamente. Mas é ruim quem faz. Lógico que não, ele está fazendo uma pequena parte da cadeia. Eu tenho uma visão mais no Amazon, sabe, esse one-stop shop, mas eu também entendo que é mais complexo, também entendo que é mais difícil. O nosso software mesmo, a gente é um one-stop shop, porque eu uso ele, é para mim, eu não fiz para os outros, fiz para mim e para mais 9.800 pessoas. Na Dúvida Cresça, o sistema de mentoria que eu fiz para meus líderes, eu fiz para mim, para os meus líderes. Tem que ser uns caras mais... Aí funcionou para outras pessoas. Então, entende? Quando tu faz o produto para ti, que tu usaria, tanto é que eu consumo, tu vende melhor porque tu acredita naquilo, cara. Tu acredita naquela parada. Tu fala no teu podcast porque tu acredita no que tu tá falando, no que tu tá ouvindo. Tu chamou teus amigos aqui, tu quer crescer junto. Tu chamou um cara que tu cresce junto também, tu fica amarradão pra fazer o próximo. É, isso aí. Agora, se fosse só pago por isso, você fica, vai ter uma hora que tu fica, pô, que merda, fazer um podcast agora, o cara que eu nem admiro, o cara que eu não gosto. É isso aí mesmo. Né, eu e o Rafa, a gente se buscou automaticamente. O Rafa saiu lá de onde ele trabalhava e tá, vamos fazer alguma coisa junto, vamos. E começou. Cara... com um propósito diferente, eu acho. Sou bom, eu gosto, o mundo precisa e o mercado precifica. Hell yes. Não sou bom, não gosto. O mercado precisa e paga por isso, eu vou odiar esse trabalho. Mas pode ser o primeiro passo para levantar um capital, lembra dos recursos? Primeiro capital, para depois eu poder desgarrar disso aí e fazer a coisa que eu mais amo. Acabei de falar para vocês que eu estou com o meu canal de podcast, meu canal de YouTube novo agora. Pô, tem o quê? Tem 30 seguidores? Mas é o certo a ser feito. É o que eu gosto de fazer, é o que me faz feliz, é o que faz estudar, é o que faz ter esse repertório. Eu acho que esse é o maior propósito de alguém assim. E sabe quando eu, Duda, me senti mais completo? Quando eu passei a fazer as coisas que eu acreditava mais do que eu estava fazendo antes. Né? Isso serve também para a saúde. Quando eu comecei a entender que dormir melhor me fazia mais feliz do que sair e dormir tarde, por exemplo. As consequências de um treino te faziam mais feliz do que passar deitado olhando televisão. Passar deitado olhando... Cara, hoje eu tô afim de nadar. Exato. Eu não tô afim de ficar vendo só a TV. Exatamente. Ah, não, então vai lá nadar. Mas sabe qual é o item isolado? Aproveitando essa parte, o item isolado que é mais relevante em relação ao teu sucesso? Corpo, saúde, família, as coisas como tu. Um item isolado. Se você escolher só tem uma porta para entrar. Ambiente social. Foi feita uma pesquisa sobre comportamento de doença cardiovascular em Harvard em Boston, lá, né? Aí tentar estudar assim, cara, qual é o fator preditivo para o cara ter infarto agudo do miocárdio? Aí os caras começaram a procurar, e aí os americanos eles botam em clusters, né? Imagina, botou um mapa assim, aí tu tem o endereço das pessoas, né? Botou os endereços das pessoas. Fez, o cara come carne vermelha, o cara faz aqui, faz acolá, várias teorias, né? As hipóteses científicas. O nome do livro é Connected, tá? Para quem quiser se aprofundar nesse trabalho. Aí o cara chegou lá, começou a olhar assim, aí são uma equipe multidisciplinar, e ele botava os pins nas pessoas. O cara mora aqui para a gente visitar o cara, para fazer levar o papelzinho para ele escrever as coisas, né? E aí começou a ver, alguém olhou assim, os psicólogos comportamentais começaram a olhar assim, que engraçado, né? Os pin amarelo, que são os de a doença de nível 3, mais avançada, tudo meio que mora junto, né? O outro ali meio que mora junto, os caras mais saudáveis estão ali, aí o cara começou, aí alguém olhou assim e fez, cara, vamos fazer um cluster? Aí começou a botar por cores. E aí os caras começaram a perguntar os questionários. Cara, tu é obeso? Sou obeso e tal, não sei o quê. Fez, tu tem algum amigo obeso? Tenho. Amigão, um brother meu, a gente foi lá, foi comer um X. E esse teu amigo tem um amigo obeso? Tem também. Aí eles perceberam que o amigo de primeiro grau, ele te influencia em quase 47% do que tu vai ser, em relação à obesidade. E o de segundo grau, que tu não conhece, tipo, eu sou teu amigo, 47%. Eu não conheço o Rafa, mas o Rafa é teu amigo. Ele me impacta em torno de 17%, tá? Não sei bem os números. E o amigo do amigo, em torno de 5%. Então, o cara que eu não conheço, que mora lá na Caixa Prego, ele me impacta em X%. Você em 17%, você em 47%. E aí eles começaram a entender, tá, mas será que isso para wellness também é verdade? O cara é mais rico? Também. Será que para o cara, em relação a relacionamentos, o cara se manter mais tempo casado, menos ser casado? Também é. Então, eles chegaram à conclusão, que virou um baita livro,
que é basicamente assim, cara, tu quer mudar a tua vida? Muda teus amigos. Não tem como. Não tem como. Tu não consegue, tu não aguenta a necessidade de ser aceito pelo grupo social. Ela é maior do que a tua necessidade. Tu entra em depressão, tu fica mal, sozinho, não dá. Tu volta para aquele grupo. Então, por isso que o cara que enfim, é usuário de algum entorpecente ou coisa desse tipo, quando ele sai e fica isolado numa clínica, quando ele volta, se voltou para o mesmo ambiente social, ele muda. O ambiente muda. Tem a carga genética, lógico, das nossas escolhas, enfim. Tem a carga de ambientação, tem a carga de treinamento. Então, treine para não ficar naquele ambiente, sai daquele ambiente. Então, se tu entra só com um cara que luta, que é um cara que é autorresponsável em relação às suas escolhas, o cara que não bebe, ou eventualmente bebe pouco, e um cara que é bem sucedido, e um cara que tem uma família estável, tu tende a ser um cara estável, porque na hora que tu quiser separar da tua esposa e fazer cagada, tu conversa com o Duda, pô, Duda, o que tu acha? Cara, não vai. Sabe o que eu acho sobre isso? Cara, tu respeita o cara, porra. É verdade. Vai pensar 10 vezes. Agora, se tu tá todo malzão lá e chega sempre... essa chata mesmo, vamos fazer isso aqui, ela merece, tu merece. Merece o quê, cara? Destruir tua vida, tua família? Aí vem aquela massa. Porra, cara, tu não é normal. Eu vi 1000 vezes essa. Eu acho que eu não sou normal. Porque o normal morre de doença cardíaca. O normal se separa. O normal não dá tempo aos filhos. O normal não fala a verdade. Ele tem que ser aceito socialmente do que ser líder da sua própria sociedade. Esse é o normal. É o isentão. O anormal, o extraordinário, faz coisas, ele toma risco, ele bota a cara a tapa, ele faz a diferença, ele é exemplo para outros. Ele é a inspiração da mudança. Esse é o anormal. Olha, uma salva de palmas para esse podcast. Muito bom. Muito bom. Só algumas dúvidas para as pessoas que estão vendo a gente. Tu falou assim, sobre a mentoria, sobre o canal, alguns links. Agora é só o canal. Agora tu quer focar no canal. No canal. Porque qual é a lógica? Cara, é legal que eu falei isso para vocês. O poder exponencial, ele está na mensagem, na comunicação e no posicionamento. Assim. Você vai atrair sempre pessoas que buscam o que você conseguiu, conquistou. Né? Graças a Deus, as empresas estão muito bem sucedidas, a minha vida como médico também está muito bem tranquila, minha família adora, minha família, saúde, enfim. Então, hoje eu estou na missão muito mais de inspirar mesmo, de ajudar a fazer o give back. Assim, já teve esse momento que eu remunerava nisso. Sim, agora o teu propósito é passar adiante a mensagem e prosperar as pessoas. Porque isso volta, cara, é karma. Não, volta eu concordo 1.000.000%. Volta como negócios, volta como ajuda, volta como você expelir pessoas que vêm só te sugar e atrair pessoas que pensam como você no sentido de crescer. Foi assim que eu me aproximei do Rafa. Então, se a pessoa quer se ajudar e ajudar essa mensagem adiante, cara, vai no YouTube, @DSDavidSena, David, com D no fim, Sena, e vê o que está acontecendo lá. Lá a gente fala sobre health, sobre tech, sobre wealth e sobre essa questão de give back, né? Mas sem filtro, né? Sem filtro, só no sentido de ser bem aceito. Eu falo o que eu acho que é verdade, porque funciona há 2000 anos. Não foi eu que inventei isso, não. Cara, ó, já passou várias vezes embaixo, você que está no Spotify com o meu irmão, por exemplo, né, que não está vendo, está ouvindo, é David Sena, Demudo, né? Sena com um N, tô certo? É isso, né? O canal no YouTube é esse, então o conteúdo dele tá lá, mas hoje já rolou quase que um spoiler de uma aula, ou isso aqui foi mais que uma aula, isso aqui foi quase que uma mentoria. Exatamente, né? A gente uma fez mentoria. 3 perguntas e o negócio aconteceu sozinho. A gente tem algumas coisas que são alguns parceiros nossos, nos quais acreditamos, doutor. Sem dúvida. Tá? Tem que ter propósito. Eu uso esse produto, né? Eu uso, pior que estou usando agora mesmo. O da Pulse eu tô bem satisfeito. Bom, frequento o armazém do box, tomo café da base, passei né? A gente acreditava já porque conhecia e passamos a ter mais familiaridade e, né? A Infinity, eu acabo não usando a Infinity porque não tenho a empresa, né? Mas são caras extremamente competentes que têm resultado e cases suficientes para a gente poder acreditar e recomendar, e é isso que a gente faz aqui. Vamos lá. Quer falar algo? Vamos. O que a gente tem da Pulse aqui? Da Pulse a gente tem essa novidade aqui que eu tenho certeza que ele vai gostar. Né? É um atleta, o David treina força, treina jiu-jitsu, então é um cara que não para. A gente tem um pré-treino da Pulsion aqui, cara. Que é o que eu estou usando. É o que estamos usando, eu e tu, né? Que a gente está usando. Realmente muito bom. Eu acho que o grande diferencial da Pulsion é esse mesmo. Da Frutas Vermelhas. O grande diferencial deles é que eles entregam realmente na dose aquilo que é proposto dentro da literatura. Mas quem é que criou esse... tem uma ajuda aí de um cara que ajudou a desenvolver ele é muito humilde, foi ele que desenvolveu. Pô, então imagina, uma coisa que eu uso, um cara que eu admiro, né? Tipo de eu gosto, cara de olho fechado. Os 3 cheques, deu 3 cheques, né? Vai gostar. Eu falei pro Raves de cara, tô pensando em mudar o pré-treino e tal.
o uso da Pulsion lá, foi eu que desenvolvi, vai ter isso. Tá, manda logo esse negócio. Tia. Aí estamos usando, tá bem gostoso. bom. E tem algumas explicações interessantes que outra hora eu vou explicar para ti o porquê que a gente colocou determinadas coisas ali. Bem interessante. Aí tem também do kit deles, a gente trouxe também o Vital Focus. E da Isso, e o Serenity, que é o Vital Focus é mais um colinérgico, Dave, aquela coisa pro cara que quer dar uma... Essa aqui é a caixinha onde vem esses uma dois. acordada. Legal, cara. E o pré-treino tem uma coisa interessante também, que tem muita gente que tem um pouco de controle de cafeína. Né? Então, o pré-treino ele tem ali 100 miligramas de cafeína, que é justamente aquele mínimo de uma xicrinha de café. Tá? Isso é importante também. Tem pessoas que não gostam do pré-treino com cafeína porque tomam mais próximo da noite. Então, colocamos o mínimo possível para que fizesse realmente o efeito. O pessoal da Infinity trouxe essa garrafinha aqui, hidratação sempre muito importante, tu sabe disso. É muito então, para manter... Não, tu sai, isso aqui é um sempre sai Natal. muito bem. A pessoa sai daqui cheia de Exato. A gente tem que começar a fazer um quiz, daí vai respondendo, vai ganhando. Pra ver se vai... Esse café da Baden é seu também, Meu assim Deus, como a tua xícara personalizada Deus, ali com o teu gente, é rosto. verdade. Tem ali... Aqui, ó, a carinha, cara. Aqui, ó. Que legal. Isso. Muito legal. E Aliás, o a pessoal... Baden tem o o cupom né? e a... Na Vamos falar, Pulsion também a tem Pulsion cupom. também Tudo tem deixa eu só cupom. apontar o da Pulsion, tá? Deixa eu pegar aqui exatamente. Ah, tá torrado em grão já, aqui, ó. Não, cara, muito show. a da Baden ali é espetacular. Ó, o da Pulsion, o código, tá? Entrou no site pulsionperformance.com e tem lá o código. Uma aula sobre, que é super difícil de decorar, né? Que é só o nome do podcast. Difícil. Né? Difícil. E aí da Baden, né? Baden, aí é uma aula 10, que corresponde à porcentagem do desconto, né? Então, Isso Baden e a mesmo. Pulsion tá com esses dois... A Pulsion nos facilidades. produtos e na Baden, tanto para assinatura, que tu recebe ali, o kit em casa, quanto para a escola também, se eu não me engano. Isso, é verdade, tem os São cursos dois. lá que a gente foi lá. É. Se tu quiser Muito legal. Virar barista, Barista, ou entender um pouco mais de Ou café. é Tem o- cursos de a 2 horas, introdução 2 horas também. e meia, muito que legal. é pra 3 fazer. horas ali, Isso, boa. os guris ali na Azevedo eu acho que eu não vou Sodré decorar, 70. que é na- Não, o Rafa decora. tranquilo. Azevedo Sodré 70. 70. Isso mesmo. Vai lá, toma o teu cafezinho, é uma delícia lá. E os guris estão sempre lá, então Sempre ainda vai ter uma resenha ainda com o Gert. Com o Gert, que resenha boa. Foi muito bom. E tem também o pessoal do Box, Armazém Box. O Matheus e companhia. Matheus companhia que estão te presenteando também com um vale presente para ti lá, para que tu obrigado. É verdade, possa foi levar a tua esposa, família. os filhos, a família. Depois a gente vai te dar em mãos o cheque O presente para ti Matheus é lá outro que e- adorar conversar com ele. O Matheus vai amar conversar com Pá! ele, cara. E Tio, vale o a Matheus vai pena. ficar cara. apaixonado por ti. Ele adora essa... Tu é um cara que gosta de te alimentar bem, então lá a gente sempre fala que eles têm todos eles têm um cardápio wellness lá muito legal. A gente foi esses dias, eu e o Duda, nós almoçamos lá, eles têm uma salada com frango, assim, que vem com nozes, com mangas, cara, saborosíssimo, sacia muito bem, que vem um bowl gigantesco. É, um bowl. Então vai lá, almoça lá com eles, ou toma um bom café da manhã, desde as 7 da manhã, e o jornalzinho, né, Duda? O jornalzinho de manhã ele Jornal tem impresso. E aí a gente volta nas eu conversas. Eu sou desculpa, agora. É, isso, agora. Não, a gente volta nas conversas lá no início, 2000 anos atrás. Não é que tinha muito jornal, legal, mas assim, muito legal. os caras escreviam na pedra, não escreviam? Muito legal. Jornal Muito impresso. legal. Então, E vale isso muito a sendo o pena. movimento aqui da PUC, afinal nós estamos Muito na legal. PUC, né? Esse podcast é gravado na PUC, com a gente tem muito orgulho, né? A rapaziada da ProHub que coordena aqui as coisas na Famecos, a gente está na PUC. Quem nos patrocina ou quem nos apoia é o centro do movimento, que fica do outro lado da rua da PUC, na verdade. O cara passa na Ipiranga, tem a universidade, tem o centro do movimento da PUC, tá do outro lado lá. Aliás, estive esses dias também no centro de movimento, participando da Olimpíada da Six Formatura, eu era embaixador da Olimpíada, a maior Olimpíada escolar do Rio Grande do Sul. Porra, sensacional. hein? Foi ali no centro do movimento. Não exatamente no centro do movimento, porque não é na academia, né? No né, complexo esportivo mas no todo, complexo que é lindo, esportivo né? e tudo mais. É ali que funciona todo centro do movimento, né? E tu chegou a participar de alguma coisa? Jogou lá alguma coisa? Ah, eu tava pelas redes sociais da Ah, Six então. e comentando e tal. A meninada perdeu uma oportunidade de ver um craque jogando bola. Calma, vamos devagar aí. Mas daí eu lembro que nós conversamos com o doutor aqui. Ali tem, cara, o esporte na veia, a relação interpessoal com as pessoas, né? As regras, o que pode, o que não pode, o que a torcida. Cara, é um ambiente assim incrível, uma Olimpíada, né? De escolar assim, e é o início da fase em que tu começa a fazer conexões, né? Que tu pode fazer escolhas. Com quem eu vou me relacionar? Com quem eu me identifico? Isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. É muito difícil dizer não, né, cara? É muito difícil dizer não. Mas é a maior habilidade que você vai adquirir com a vida. Exato. É dizer não. É Não é saber sim, dizer não. É perfeito. É saber dizer não. É dizer não sem ofender, né? Dizer não porque Eu faço não é o terapia momento. para dizer não, sabia? Não, mas tá certo, é Foi a verdade. primeira coisa que a mulher identificou.
Sem palavras, David. Olha, Não, parabéns mesmo. Que podcast, amigos! Muito bom. E eu acho assim que tudo que tu veio falar conosco aqui agrega praticamente todos os episódios. Né? Dentro daquilo que a gente vem falando, se nós conseguirmos conectar uma ou outra pessoa para passar essa mensagem, esse conhecimento que tu trouxe, a gente já está ganhando muito. É esse legado que a gente quer realmente com a estrutura desse programa, que é mostrar para as pessoas que se saúde é um luxo e às vezes acreditam que esse luxo é caro, não. Assistir esse podcast aqui não tem custo, Exatamente. adquire conhecimento, vai aprender sobre a parte física, sobre a parte mental, sobre a parte de alimentação, sobre tudo que é o que tu falou aqui, e a gente está conseguindo trazer isso sem custo para as pessoas. Esse é um luxo que as pessoas podem colocar na sua vida, sim. Perfeito. É isso aí. Eu acredito muito nisso. Doutor, muito obrigado pelo teu tempo. A gente sabe que o teu tempo é precioso, é valoroso. E obrigado, tá bom? Não, olha aqui, pessoal, deixa eu dizer pra vocês. Agora tem o insight do Rafa. O Rafa vai trazer mastigadinho pra você que é preguiçoso, tá? O Rafa vai dar tudo desenhadinho e tem isso em corte. Então, várias respostas aqui do doutor estarão em cortes pra gente replicar ainda mais o conhecimento e, claro, as ideias que foram colocadas aqui, tá bom? Tchau, até o próximo. Muito obrigado pela participação, sensacional. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Boa. Uma aula sobre saúde é um novo luxo? A gente conversou com o Dr. David Sena aqui e ele nos trouxe várias opiniões interessantes, mas eu trouxe um mapa mental na qual nós geramos todas as provocações a ele. E tudo começou quando nós vimos esse gráfico aqui, exatamente a indústria do wellness no mundo. Disse que em 2023 ela movimentou 6 trilhões de dólares. E a previsão é para que 2028 movimente 9 trilhões de dólares. E por que eles entenderam isso? Porque cada vez mais o mundo está vertendo para esse lado. Por exemplo, os jovens hoje em dia fazem muito menos happy hour e muito mais morning coffee. Cada vez mais eles usam e gastam com gadgets que vão monitorar o sono, a longevidade, a atividade física, o bem-estar, a saúde mental. Cada vez mais eles estão ingerindo alimentos cada vez mais naturais. Então, a indústria entendeu isso. Trago um outro exemplo para que tu dê uma olhada. Aquele gráfico rosca lá no cantinho, ele mostra em azul escuro todo o investimento feito em gadgets de sono, por exemplo. Olha como o sono que nós conversamos aqui com a doutora Magda é tão importante e está vertendo muita parte financeira também para que a gente faça esse aprimoramento. Então é interessante que a gente olhe para esse lado e entenda realmente o que é hype e o que realmente vende essa saúde que a gente está querendo. Ou, na verdade, como a gente pode comprar ela sem gastar o dinheiro, o que é realmente luxo. Então a gente pega 4 pontos muito importantes. Primeiro, alimentação natural, extremamente importante para que a gente melhore a nossa longevidade e ganhe esse luxo voltar à saúde. Segundo, capacidade cardiorrespiratória. Tivemos aqui a aula com o Dr. Rodrigo Bodanese, onde ele nos mostrou que esse ponto, que é o VO2 máximo, ele influencia diretamente na nossa saúde e nossa longevidade. Também tivemos a aula sobre sono com a doutora Magda e vimos a importância disso para a tua saúde e também os vínculos sociais com a doutora Fernanda. Tudo isso foi falado em uma aula sobre nos episódios anteriores. Já te oriento a ir lá, buscar e procurar e aprender um pouco mais, mas entenda que isso aqui, sem gastar dinheiro, é o que realmente mais compra longevidade. Por isso que a gente está aqui com vocês. E aí, trouxe agora alguns pontos que a indústria entendeu que realmente está sendo financeiramente viável e onde eles estão intervindo nisso. Por exemplo, uma rede bem famosa de varejo de café já está investindo em produtos que entregam de 15 a 36 gramas de proteína por refeição. Por refeição não, na verdade, por café, por copinho de café. A gente tem também uma rede de moda feminina, principalmente, que está associando muito as suas vestimentas fitness ao mercado de luxo. E temos também muitos das influências, das celebridades, investindo em snacks funcionais. Por exemplo, essa aqui, que está fazendo agora pipoca com 7 gramas de proteína. O mercado está indo para esse lado. E a gente tem que entender que isso existe também, o lado B. E para entender o que é hype, o que é desigualdade e medicalização, eu fiz um checklist para ti aqui. Primeiro, promessa sem mecanismo ou estudo. Então, o teu critério tem que ser exatamente a plausibilidade biológica, se tem evidência ou não. Segundo, desigualdade de acesso. Ou seja, quando a saúde ela aumenta o gap e não te traz retorno, só quer o teu dinheiro, cai fora. Pensa, protocolos com alto retorno e baixíssimo custo. Como que a gente vem falando aqui? Sono, caminhada, ingesta alimentar boa, exposição ao sol, redução de álcool, bons vínculos afetivos, isso é o que interessa. Depois, lembra que a ansiedade de otimização pode ser um problema. A busca pela perfeição ela pode piorar a tua saúde mental.
E a doutora Magda falou sobre isso conosco também. Os dados sensíveis têm wearables que geram dados de saúde, mas atenção à tua privacidade e o que tu está dividindo com eles. E por fim, os gadgets de sono são muito bons, são ótimos, mas eles são limitados para que te dê um diagnóstico preciso. Então, quer um diagnóstico preciso, busca um profissional para isso. O que mais a gente tem aqui também? Vamos fazer agora um checklist muito importante, mostrando que saúde é o luxo e para ter esse luxo, tu não precisa gastar dinheiro. O que tu tem que fazer? Vem comigo. Primeiro, sono consistente, de 7 a 9 horas por dia. Excelente. Tenta evitar cafeína 8 horas antes de dormir. Segundo, treinos, atividade física. Zona 2, 2 a 3 vezes por semana. Trabalho de força, 2 vezes por semana. E tenta fazer aqueles tiros, os hits, intervalos curtos de 30 a 60 segundos, de 1 a 2 vezes por semana. Falamos com o Diego também no episódio sobre hipertrofia muscular e alimentação. A ingesta de proteína. O que nós temos aqui? 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso por dia para manter a massa muscular para tu que está treinando. Fracionado isso de 4 a 5 vezes ao dia. Lembra? Fracionamento alimentar. Quarto, importante, quebrar o sedentarismo. Sai da inércia, te movimenta. Muito importante a gente levantar a cada 30 a 60 minutos de trabalho sentado. Dá aquela quebrada no ritmo e segue o teu dia de trabalho. Quinto, e muito importante, luz solar, exposição à luz solar. Extremamente importante nós nos expormos à luz solar para receber exatamente essa energia natural e regular o nosso círculo circadiano. Sexto, redução da ingesta de álcool e tabagismo. Muito importante porque isso influencia diretamente no nosso sono e na nossa longevidade. Sétimo, a doutora Fernanda falou muito para a gente sobre isso, os vínculos sociais intencionais. Isso é muito importante. Coloca na tua agenda horário de ver os amigos, horário de treinar com eles, horário de te reunir, sentar, desligar o celular e bater um papo olhando no olho. Isso é muito importante. E 8, mais importante de todos, pega e assiste todos os episódios de Uma Aula Sobre. Aqui a gente falou sobre tudo isso, como a gente pode ter esse novo luxo e aqui é de graça. É justamente essa informação que a gente está trazendo para ti. Então, além de compartilhar, de assinar o canal, assiste todos os episódios e passa essa informação adiante. Porque se a saúde é o novo luxo, a gente está aqui para te dar exatamente essa aula. Uma aula sobre, até a próxima.